exactly what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon like a ghost face. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy I'm alone if you feel like a room without a roof. Because I'm happy I'm alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy I'm alone if you know what happiness is to you. Because I'm happy I'm alone if you feel like that's what you want to do. Muito boa tarde, meu terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente retorna, né, com mais uma aula de ciências, né? Espero que vocês tenham feito uma boa prova na última sexta-feira, tá? E de antemão, já quero começar essa aula hoje com essa música bem animada que fala, né, sobre felicidade. E ele diz que nada vai abalar a felicidade dele porque ele está muito feliz. E aí eu quero que vocês já peguem aí para nós, tá, o material, o livro de ciências número 2, tá, o número 1, o livro número 1, nós já encerramos. Inclusive, a gente já deu início também, né, no capítulo 6, tá, que eu já tinha, vai dar uma relembrada para que a gente possa continuar aí as nossas aulas sobre o mundo animal, tá bom? Nessa unidade 2, nós temos aí como tema principal o mundo animal. Eu trouxe essa imagem para vocês, né, que é a mesma imagem que tem no livro, que mostra aí a variedade de seres vivos que nós temos no mundo animal, tá certo? E aí a gente falou que eles podem estar nos mais diversos locais, e a gente vai aprender um pouquinho nessa unidade 2, né, como que eles se locomovem, o nascimento, o tipo de alimentação, qual a diferença deles entre as plantas, e a gente até tinha comentado na aula posterior, tá? Na aula anterior, aliás. E aí a gente iniciou, né, o capítulo falando dessa imagem, né, também presente está no livro na página 10 e 11, onde mostra dois ambientes totalmente diferentes, né? Um ambiente é um ambiente aquático e o outro ambiente, um ambiente terrestre, né? Um ambiente de savana. E a gente observou nesses dois ambientes que nós temos animais bem distintos, né? No ambiente aquático nós observamos a tartaruga, observamos a água-viva, né? Num ambiente terrestre nós observamos, né, as aves, a cobra, a hiena. Então a gente viu que nos mais diferentes tipos de ambientes nós temos os mais variados tipos de animais, tá certo? Nós falamos dessa imagem também posteriormente. Eu perguntei a vocês se vocês conseguiram identificar algum outro animal, né, nesse ambiente aquático. E a gente vai dar início, né, ao primeiro tópico do capítulo, que foram as características dos animais. Né, observando essa imagem, a gente pode ver que os animais eles podem ter diversas características diferentes, embora eles estejam todos em um grupo só, que é o mundo animal, tá certo? Eles podem ter pelos, eles podem ter penas, né? Eles podem ter nadadeiras, podem ter patas, podem ter asas. Então, são características distintas de cada um dos animais. E a gente iniciou, a gente falou um pouquinho sobre esse o que é, tá? Eu não vou passar o vídeo novamente, porque a gente já viu na outra aula. E a gente falou também que os animais, eles podem ter uma variedade muito grande, seja ele na forma, né? Na forma do animal, seja ele no tamanho, como, por exemplo, uma formiga e um elefante. Eles são animais, são de tamanho variados. As cores, certo? A locomoção, como eu falei para vocês, existem os animais que têm penas, se locomovem através do voo, os animais que têm patas, que vão se locomover através, né, do andar sobre a terra, tem nadadeiras, que vão nadar no ambiente aquático, né? A forma de alimentação também vai ser diferente de um animal para outro. Tem animais que só se alimentam de vegetais, tem animais que só se alimentam de outros animais, certo? Então, vai depender muito de cada tipo de animal. E também falamos que os animais, eles podem aí variar quanto ao seu habitat, ou seja, o local onde ele mora, né? Pode ser um ambiente aquático, tá? Seja ele um ambiente aquático de água doce, que pode ser um rio ou um lago, ou um ambiente de água salgada, como os nossos oceanos. E também temos os ambientes terrestres, né? Que nós abrigamos aí uma grande quantidade também de animais, né? Que podem se locomover, voar e entre outros.
Vou passar esse vídeo novamente, que a gente vai avaliar, vai conhecer o habitat dos animais. A gente já viu ele posteriormente, mas como a gente vai relembrar tudo hoje, né, vamos ver de novo. Vida de bicha mesmo muito boa, o pato nada alegre na lagoa, passarinho voa livre pelo céu no ar, baleia mergulha no mar. Vida de bicha mesmo muito boa, o pato nada alegre na lagoa, passarinho voa livre pelo céu no ar, baleia mergulha no mar. Cada um tem seu lugar, você na sua casa, eu na minha casa e o bicho no seu habitat. Na selva, no oceano, no deserto, na floresta, no rio, na geleira ou no Pantanal. O mesmo é viver seguro, livre e feliz no seu habitat natural. Vida de bicha mesmo muito boa, o pato nada alegre na lagoa, passarinho voa livre pelo céu no ar, vida de bicha mesmo muito boa, o pato nada alegre na lagoa, passarinho voa livre pelo céu no ar, baleia mergulha no mar. Cada um tem o seu lugar, você na sua casa, eu na minha casa e o bicho no seu habitat. Na selva, no oceano, no deserto, na floresta, no rio, na geleira ou no Pantanal. O mesmo é viver seguro, livre e feliz no seu habitat natural. Vida de bicha mesmo muito boa, o pato nada alegre na lagoa, passarinho voa livre pelo céu no ar, baleia mergulha no mar. Vida de bicha mesmo muito boa, o pato nada alegre na lagoa, passarinho voa livre pelo céu no ar, baleia mergulha no mar. Baleia mergulha no mar, baleia mergulha no mar. Vida de bicha mesmo muito boa, o pato nada alegre na lagoa, passarinho voa livre pelo céu no ar, baleia mergulha no mar. Cada um tem o seu lugar, você na sua casa, eu na minha casa e o bicho no seu habitat. Na selva, no oceano, no deserto, na floresta, no rio, na geleira ou no Pantanal. O mesmo é viver seguro, livre e feliz no seu habitat natural. Vida de bicha mesmo muito boa, o pato nada alegre. Então, meninos, a gente viu nesse vídeo aí novamente, né, que os animais eles podem habitar os mais diversos locais, né? Rios, lagos, lagoas, oceanos, no ambiente terrestre, né, os que voam, os que rastejam. E ele falou também no vídeo dos ambientes artificiais, que são os ambientes que o homem cria. E, por exemplo, nós podemos citar os zoológicos, né? Onde não é o habitat natural dos animais, mas ali eles estão protegidos, tá certo? Então, ele falou, foi um vídeo bem legal que nós vimos aí sobre o habitat dos animais. E aí, a gente resolveu as questões, tá? Da página 12, 13, 14, 15 e 16, que nós corrigimos lá naquela aula que a gente teve ao vivo, tá certo? Que a gente falou sobre os animais, algumas características que vocês pesquisaram sobre ele. No segundo tópico, nós temos o seguinte, características que diferem animais de plantas. Plantas e animais são seres vivos, tá certo? Mas eles possuem grandes diferenças. A gente vai falar de alguma delas. A primeira grande diferença é a locomoção, né? Os animais, eles conseguem se locomover, diferente das plantas. As plantas não se locomovem, tá certo? Entretanto, existem animais que são sésseis, ou seja, eles não se locomovem. Se vocês colocarem, né, lá no livro, na página 10, na primeira imagem que eu coloquei para vocês,
tá? Vocês vão ver aqui que nessa imagem eu tenho a tartaruga, tenho a água-viva, e aqui eu tenho também alguns animais, tá certo? Entretanto, esses animais, eles não saem do lugar, eles são sésseis, eles vivem fixo ali naquele solo, tá? Mas eles são animais, como por exemplo as esponjas do mar, né, os corais, tá certo? E as plantas não se locomovem, tá? Uma planta, para ela mudar de um lugar para o outro, tem que ser através do manejo, né, do ser humano, tá bom? Outra diferença bem grande que nós já havíamos falado entre plantas e animais é a alimentação. Os animais, eles se alimentam através, né, dos recursos do ambiente, né? Eles caçam, eles comem vegetais, frutos, tá certo? Se alimentam de outros animais. Então, eles conseguem o seu alimento, né, num ambiente, certo? Já as plantas, elas não saem, como elas não se locomovem, não têm boca, né, para se alimentar, elas vão se alimentar por outro processo, que é um processo que nós chamamos de fotossíntese, né? A planta, ela vai produzir o próprio alimento. Como, tia? Vamos já falar. Aqui, ó, mostrando para vocês esses animais, tá? Que são sésseis, ou seja, não se movem. Aí o exemplo da esponja, a anêmona e os corais, tá? Todos eles são animais que vivem fixos, né? Naquele solo lá no fundo do oceano. E como nós já havíamos falado, né, da alimentação, é outra característica que diferencia esses animais das plantas, né? Alguns animais são carnívoros, né, se alimentam de outros animais, alguns comem, né, vegetais. E as plantas, elas não se movimentam, não têm boca, então elas desenvolveram, né, ao longo da evolução, algumas características para que elas pudessem se alimentar. E a planta, ela se alimenta através do processo da fotossíntese, tá? O que que acontece? A planta, ela produz o seu próprio alimento. Através de quê? Através da energia solar, certo? Juntamente com o gás carbônico presente na atmosfera, né, no ar, ela pega a água que está no substrato, que está no solo, certo? Água e minerais, e aí juntando a energia solar, esse gás carbônico presente no nosso ar, a água presente no solo e os minerais presentes no solo, elas vão produzir um composto que nós chamamos de glicose, que é o que ela vai utilizar como fonte de energia, né? Que ela vai utilizar como alimentação, tá certo? E além disso, ela também vai produzir o oxigênio, né, que vai ser liberado para que nós, seres humanos, possamos nos respirar através desse oxigênio, tá certo? Então, a fotossíntese é o processo onde o vegetal, onde a planta, ela produz o próprio alimento, tá? Através da energia solar, juntamente com o gás carbônico, água e sais minerais presentes no solo, tá certo? A tia lembra que passou essa atividade da página 12, 13, 14, 15 e 16, que foi a que nós havíamos corrigido, a gente corrigiu online, tá? Naquela aulinha que a gente teve. E nesse mesmo dia, eu deixei como atividade para vocês a página 19, 20 e 21. Então, agora nós iremos corrigir a página 19, 20 e 21. Vamos lá. Página 19. Plantas e animais podem ser diferenciados por meio de algumas características. Quais características você observaria para identificar se um ser vivo é um animal ou é uma planta? Então, a gente falou de duas características muito importantes. Quais seriam elas? A capacidade de se locomover, né, seria a primeira, né, pois os animais se locomovem e as plantas não. E a forma de conseguir alimento, pois os animais obtêm sua alimentação diretamente do ambiente, né? Podendo se alimentar de outros animais ou de vegetais, e as plantas que produzem o próprio alimento pelo processo que nós havíamos falado, que é a fotossíntese, tá certo? Então, nessa primeira questão, ele pediu aí características que nós poderíamos utilizar para identificar um animal e uma planta. O modo de se locomover, né? E a forma de obtenção de alimento, né? A forma de conseguir alimento é diferente. 2.
Os animais e plantas podem ter aparências semelhantes. Sobre as características que diferenciam esses seres vivos, marque X na alternativa correta. As plantas produzem seu próprio alimento, os animais não se locomovem, os animais fazem fotossíntese produzindo o alimento que precisam, as plantas e suas partes não podem ser levadas a um outro local. Gente, nessa questão, nós temos aí como resposta as plantas produzem o próprio alimento, tá? Por que a segunda está errada? Os animais não se locomovem. A gente viu que os animais eles conseguem se locomover, né? Voando, correndo, andando, nadando. Então, são formas de locomoção. Os animais fazem fotossíntese? Gente, nenhum animal faz fotossíntese. Quem faz fotossíntese são apenas os vegetais, tá certo? Os animais fazem fotossíntese. As plantas e suas partes não podem ser levadas a um outro local. Gente, as plantas elas só podem ser levadas a um outro local através do vento ou se um ser humano levar, tá? Mas as plantas não têm uma estrutura que faça elas se locomover, tá bom? 3. Desenhe um ambiente com alguns animais representando bem suas características. Então, essa terceira questão era uma questão pessoal, certo? Onde vocês iriam aí desenhar alguns animais que vocês gostam e colocariam aí as suas características. Ah, esse animal, ele se locomove através de patas, esse animal se locomove através do voo, esse animal, ele come outros animais, esse animal só come vegetais, né? Então, vocês poderiam colocar, esse animal tem a cor verde, a cor amarela, né? Ele tem uma mistura de cores. Então, vocês deveriam ter colocado essas características no animal que você percebeu. Página 20. Ler e descobrir. Leia o texto abaixo. Ele conta a história de uma onça que parou de caçar outros animais. Então, vamos lá. Criança, criança. A onça era sonsa de nascença. Chegava de manso para encher a pança, sem pedir licença. Jabuti, teiu, tucano, tatu, macaco, sagui, preguiça, preá, cutia, coati. Não tinham descanso. Mas uma criança chamou a responsa, criou uma dança, a dança da onça. Criança, 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 criança. Dançando essa dança, a onça desonça, despança, dispensa sua comilança. E hoje só pensa em dançar a dança, criança, 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 criança. Então aí, né, ele traz pra gente uma cantiga, né, que fala da história da onça que parou de caçar outros animais. E aí, ó, o sonsa significa que é boba ou finge ser boba, uma pessoa que é tola. Né? E pança significa barriga, certo? Então, através desse texto, nós iremos responder a página 21. Primeira questão. Por que a onça caça outros animais? Então, a onça ela é um animal que ela se alimenta de outros animais, né? Então, por que ela caça esses animais? Para se alimentar dele. Então, ela só vai, né, ter alimento se ela caçar esses animais, se ela obter energia através desses animais. 2. Circule no texto animais que serviam de alimento para a onça. Gente, lá na segunda estrofe, certo? Aqui onde nós temos jabuti, teiu, tucano, tatu, macaco, sagui, preguiça, preá, cutia e coati, nós temos, tá, todos os animais que a onça, ela, né, se alimentava. Então, lá na segunda estrofe, vocês irão circular todos esses animais que serviam de alimento para essa onça. 3. Leia o trecho do poema. Mas uma criança chamou a responsa. O que o poeta quis dizer com a expressão chamou a responsa? Gente, essa expressão significou o quê? Solucionar o problema. Então, uma criança, para solucionar o problema desses animais que viviam sendo atormentados pela onça, ela criou uma
dança, né? Que a onça dançava. Então, quando ela chamou a responsa, ela tentou solucionar, né, o problema dos outros animais que eram caçados pela onça, tá certo? Então, se você acertou, ótimo. Se você errou, você corrija. 4. Por que a onça parou de caçar? Gente, a onça ela parou de caçar porque depois que a criança ela tentou solucionar esse problema, o que que a criança fez? Ela criou uma música, né, para que a onça dançasse. E quando a onça estava dançando, ela se esquecia de caçar os animais. Então, né, ela parou de caçar justamente por quê? Porque agora ela só pensava em dançar, tá certo? Bom, na mesma página, na página 21, nós temos um texto que diz o seguinte: muitos animais brasileiros correm risco de extinção, isto é, de desaparecerem para sempre. Este é o caso, por exemplo, do tamanduá-bandeira. A principal causa da extinção de animais é a destruição de florestas e dos campos onde eles vivem. Essa destruição acontece por formar pastos para bois e vacas para fazer plantação. Sem a vegetação original, os animais não sobrevivem, e com as áreas em que a vegetação é destruída são muito grandes, elas não conseguem encontrar outro lugar para viver. Para proteger esses animais, são criadas áreas de proteção, chamadas unidades de conservação, das quais é proibido cortar árvores e outras plantas, colocar fogo ou caçar. Aqui, por exemplo, em nossa cidade, nós temos o Parque Nacional de Ubajara, que é uma área de conservação. Então, lá não se pode ser feito o desmatamento, não pode ser feito a mineração, não pode ser feito retirada de plantas, desmatamento, né? Não pode caçar animais. Por quê? Porque toda aquela área está protegida por lei, né? Então, ela serve ali também para proteger esses animais que um dia poderiam vir, né, a serem extintos, tá certo? Eu trouxe o vídeo para vocês que fala um pouquinho sobre essa extinção. Vamos assistir. O Brasil é considerado um dos países mais ricos em biodiversidade, ou seja, possui uma grande variedade entre os seres vivos de todas as origens, seja a terrestre, a marinha ou as aves que povoam os céus. Contudo, existem animais presentes nas regiões brasileiras que podem ser extintos em poucas décadas. Conheça agora alguns animais do Brasil que estão ameaçados de extinção. A ariranha. Encontrada no Pantanal e na Amazônia, a ariranha também é conhecida como lobo do rio ou lontra gigante. A pesca predatória, a caça ilegal e a poluição dos rios são suas maiores ameaças. As ariranhas se alimentam de peixes, ovos, pássaros, mamíferos aquáticos de pequeno porte, caranguejos e répteis. Ararajuba. Também conhecida como guaruba, essa ave verde-amarela existe apenas na Amazônia. Possui um porte semelhante ao de um papagaio. A sua exuberância nas cores a fez ser indicada para concorrer ao título de ave do Brasil. A ararajuba vem sofrendo com o tráfico ilegal de animais e o desmatamento. Arara azul. As araras azuis são animais que se destacam pela beleza, tamanho e comportamento. Gostam de voar em pares ou em grupo. Se alimentam das castanhas retiradas de coco das palmeiras. Essa bela ave atualmente está ameaçada de extinção devido à caça, o comércio clandestino e à degradação do seu habitat natural por conta do desmatamento. Lobo-guará. O lobo-guará é um mamífero que está ameaçado em extinção. Diferente de outras espécies de lobos que vivem em matilha,
O lobo-guará é um animal de hábito solitário que vive no cerrado brasileiro. A ocupação humana e a destruição do seu habitat natural são algumas das ameaças à sua sobrevivência. Onça-pintada. A onça-pintada, também chamada de jaguar, é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo depois dos tigres e dos leões. É um animal predador. A sua mordida é considerada uma das mais fortes do reino animal. Possuem audição e olfato bem aguçados. Infelizmente, a onça-pintada é um dos animais que está na lista dos mais ameaçados de extinção. Mico-leão dourado. Seu habitat natural é a Mata Atlântica. O mico-leão dourado sofreu durante décadas com o desmatamento e o tráfico de animais, o que resultou na eliminação quase total da sua espécie. Hoje, ela está restrita ao estado do Rio de Janeiro. Atualmente, devido aos projetos das unidades de conservação onde se encontra, a situação tende a melhorar, mas ainda é uma espécie em perigo. Tamanduá-bandeira. É encontrado nos biomas da Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Esse animal possui a função ecológica muito importante, visto que quando se alimenta de insetos, espalham na terra resíduos e nutrientes, a deixando adubada. O tamanduá não possui dentes. Ele captura os insetos com sua língua comprida e os engole. É claro que seu alimento favorito são as formigas. O tamanduá-bandeira vem sofrendo com desmatamento e queimadas das regiões, que são destinadas a plantações e criações de gado. Macaco-aranha. Esse carinha simpático aí é o macaco-aranha. Ele é encontrado principalmente na Amazônia. Esse macaco enfrenta problemas com desmatamento, caça ilegal e tráfico de animais. Ele recebe esse nome por apresentar os membros maiores do que o tamanho do tronco e por utilizar todos os membros e a cauda quando se locomovem. O macaco-aranha geralmente se alimenta de frutas, sementes, folhas, insetos e ovos. A preservação do meio ambiente, seja fauna ou flora, está ligado explicitamente à raça humana. Ironicamente, está sendo disseminada aos poucos pela mão do homem. Conscientização é a palavra-chave para evitar que essas belas espécies cheguem à extinção, assim preservando toda a beleza de suas espécies, que formam a biodiversidade. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se gostou, deixa seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. Muito obrigada. Até o próximo vídeo, junto e misturado. Então, galera, nesse vídeo aí a gente viu, né, vários exemplos de animais que estão ameaçados de extinção aqui no nosso país, né, no nosso Brasil, tá certo? E essas unidades de conservação, elas são feitas justamente para isso, para conservar, né, os nossos animais, assim também como conservar, né, os nossos vegetais, né, as nossas plantas, tá? Porque eles têm uma importância muito grande para a gente. Né? Tudo que a gente consegue vem da natureza, então vamos conservar, né? Então aqui nós temos um exemplo de uma unidade de conservação, que é o Parque Nacional de Ubajara. Assim como no Brasil todo, nós temos essas unidades de conservação que têm um único objetivo, que é preservar, tá certo? Então, meninos, a atividade para casa hoje, ela é o seguinte, eu vou explicar, tá certo? Pesquise um animal que você tenha curiosidade sobre o seu modo de vida e faça um vídeo de até 1 minuto falando sobre, né, onde ele habita, o que ele come, o tamanho, né, como que ele se locomove e alguma curiosidade sobre ele.
mande para a tia até amanhã, para que quinta-feira nós possamos assistir juntos todos os vídeos, tá? Então, ó, hoje é terça-feira, certo? Até amanhã, à noite, a tia espera que vocês mandem esse vídeo para mim, lá pelo WhatsApp, tá? Que a tia vai montar a nossa aula de quinta-feira toda baseada nesses vídeos que vocês irão me mandar, tá certo? Então, você vai pesquisar um animal que você gosta, que você tenha curiosidade, vai fazer esse vídeo pra gente, tá? De 1 minuto e vai mandar pra tia, tá certo? Então, a tia aguarda essa atividade de vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima aula. Um cheiro!